tema de nossa apresentação, o impacto do uso de minerais em programas reprodutivos. Este é um fator muito importante para melhorar a eficiência da reprodução assistida, porque normalmente estamos acostumados a seguir temas da nutrição mais ligados à energia, à proteína, e não nos atentamos muito aos minerais, minerais e vitaminas, que são muito importantes também para a eficiência e para a fertilidade, eficiência reprodutiva e fertilidade. E, normalmente, temos muitas áreas em América Latina onde nós temos deficiências minerais. E essas deficiências minerais, de acordo, logicamente, com a região em que está situada a finca, pode comprometer a eficiência. Sabemos que é muito heterogêneo a oferta de minerais em América Latina, então vamos falar de uma forma general, mas sabendo que temos variações, como regiões muito ricas em fósforo, região muito pobre em fósforo, e logicamente vamos ter que levar em consideração estas variações para interpretar os dados, mas de uma maneira geral, os pastos de climas tropicais têm deficiências minerais. Então, esse é o tema. Vamos falar pouquinho sobre na ganaderia, que tem que ser cada vez mais sustentável para poder ter alta eficiência, né? Temos que produzir mais por área, por hectare. Temos que sempre pensar em uma ganaderia que tem baixo impacto ambiental. Então, a eficiência reprodutiva está extremamente associada a produzir mais com menos. Uma ganaderia, logicamente, que tem uma sustentabilidade econômica, e temos que estar muito atento ao consumidor, né? O consumidor que está comprando o leite, comprando a carne, que tem que ter uma imagem positiva de nossa atividade produtiva e econômica, que é a ganaderia. E temos que mostrar que usamos tecnologia sustentável, tecnologia com respeito à questão dos animais, a questão do bem-estar animal. Então, tudo isso é muito importante para a imagem do nosso produto, para produzir alimentos de qualidade para uma população global que está crescendo, né? Temos hoje 7 bilhões de habitantes, e podemos chegar próximo aí a 9, 10 bilhões de habitantes. Então, temos que produzir mais com sustentabilidade. Este é o tema muito importante para nós discutir. Bom, eficiência dos sistemas de produção, a eficiência produtiva dos sistemas de cria é muito, muito importante. Acá dado internacional, né? Quantos terneiros são destetados para cada 100 vacas em vários países do mundo, mirem acá, e eu incluí acá Brasil, mas tem Uruguai, tem Colômbia. Mirem que enquanto que vários países do mundo têm um promédio de destete de terneiro produzido para cada 100 vacas em torno de 80% ou mais, vários países de América Latina, mirem acá, tem média de terneiros destetados por vaca de 60%. Então, acá está dos problemas de América Latina, e Brasil está acá, né? Está dos países que tem que melhorar a taxa de terneiro produzido para cada 100 vacas em idade reprodutiva. Então, para isso que temos que ter programas eficientes e, seguramente, a nutrição, a boa nutrição, com uma boa mineralização, vai fazer que nós tenhamos promédios como todos esses países acá, principalmente países europeus e americanos, que têm taxa de destete arriba de 80%. Então, temos acá desafio muito grande de tentar melhorar a eficiência, passando de 60% para 80%, e com o uso de tecnologia que nós vamos conseguir melhorar a eficiência, a produção de terneiros, a melhora da produção de carne e leite por hectare, melhorando a eficiência reprodutiva. Bom,
temos uma ferramenta muito importante, Gabriel seguramente já falou, Sérgio falou ayer, sobre a IATF. Foi uma grande revolução que tivemos em todo o mundo, principalmente em América Latina, que contribui muito para tentar melhorar a sustentabilidade da produção da ganaderia de leite e carne, sendo uma ferramenta para o melhoramento genético, mas não somente o melhoramento genético por a inseminação, mas também a eficiência reprodutiva. E acá, um estudo que fizemos em países tropicais, né, só para compreendermos como esta ferramenta melhora muito a eficiência, tivemos um estudo prospectivo com um grande número de animais na mesma finca, no mesmo período pós-parto, mesmo sistema de produção, onde nós comparamos vacas expostas solamente a touro e vacas expostas a uma IATF no início da estação de monta, seguido de repasto de touro. Só para vocês compreenderem como esta ferramenta contribui muito para a melhora da eficiência reprodutiva, mirem que em azul acá está a quantidade de vacas prenhadas em 3 meses de estação de monta. Mirem que quando nós usamos a IATF, nós com 10 dias de estação de monta, teníamos 30 vezes mais vacas prenhas que se nós tivéssemos colocado em touro para a monta natural. Com 35 dias, temos 150% mais vaca prenhada que comparada com os touros. Com 45 dias, temos 70% mais vacas prenhadas comparando com o touro, quando utilizamos a biotecnologia da IATF. E ao final da estação de monta, com 90 dias, temos 11% mais vacas prenhadas, comparando a IATF seguida de repasso com solamente touro. Então, mirem que a IATF é uma tecnologia que faz com que nós tenhamos um aumento de prenhez nos primeiros 30 dias de estação de monta. Isso faz com que o ciclo pecuário melhore muito a eficiência produtiva e reprodutiva. Então, mirem que esta é uma ferramenta não somente de introduzir genética, porque acá temos já mais de metade das vacas prenhadas por inseminação, isto significa genética, mas é uma ferramenta também de melhoramento de eficiência reprodutiva. Então, isto está crescendo muito, vamos falar um pouco de números, mas é uma ferramenta muito interessante para nós outros. Então, IATF adelanta a prenhez e produz mais terneiro durante a estação de monta, mais que a monta natural. Então, temos hoje uma ferramenta de genética e de eficiência reprodutiva todas juntas. Por que eu estou falando isso? Porque vou mostrar para vocês que a boa mineralização é uma forma de adelantar a prenhez na estação reprodutiva. E quais seriam os impactos para que esse adelantamento da concepção teria na eficiência? Mirem que, se nós temos 2 exemplos acá, vacas que alta taxa de prenhez, mas com muita prenhez no final da estação de monta, ou vacas com a mesma taxa de prenhez, 90% de prenhez, mas com a concentração de prenhez no início da estação de monta. Com a mesma taxa, mirem como se cambia toda a eficiência de um sistema de produção. Quando usamos, por exemplo, a IATF e concentramos prenhez no início de estação de monta, não deixamos que ocorra atrasos em concepção, porque induzimos ovulação em vacas que estão principalmente em anestro, no pós-parto precoce. Nós temos acá, com esse adelantamento, um maior peso de terneiro produzido por vacas, por estarem parindo na melhor época do ano. Então, mirem que aumentamos o peso do terneiro al destete. E se nós fazemos uma análise econômica por venda de quilo de terneiros destetados, solamente por a época de parição, podemos faturar, podemos ganhar
na venda do terneiro quase 20% a mais por época de nascimento. Então, mirem que é muito importante também na questão da sustentabilidade produtiva e econômica. Então, adelantar a prenhez aumenta quilo de terneiros produzidos. Outra coisa, adelantar a prenhez faz com que as novilhas cheguem com idade reprodutiva, quando tem 1 ano de idade, mais temprano, certo? Idade reprodutiva com mais eficiência de prenhez, por serem mais velhas que as novilhas que nasceram em final de estação de monta. Então, emprenhar também no começo de estação de monta significa ter novilhas que atingem a puberdade mais precocemente e que tenham prenhez, taxa de prenhez maior que de irras de vacas que pariram no final de estação de monta. Então, esses são todos dados que nós fizemos com vários números de animais sendo analisados. Então, prenhez no início de estação de monta faz com que as novilhas tenham maior prenhez à IATF e tenham uma idade mais avançada também, que fazem com que o peso seja maior, a idade seja maior, a eficiência reprodutiva seja maior. Bom, a probabilidade da vaca reemprenhar na próxima estação de monta também cambia conforme a época que a vaca vai parir. Quando a vaca emprenha início de estação de monta, são as vacas que parem antecipadas, e em uma análise que fizemos com 13.000 animais, mirem que podemos produzir 16% mais de fertilidade de terneiros quando comparamos vacas que emprenham temprano na estação de monta e parem temprano no próximo ano, comparados com vacas que emprenham no final da estação de monta e parem tarde na próxima estação de monta. Conclusão, é muito importante também para a reconcepção. Então, prenhez de início de estação de monta aumenta a taxa de reconcepção. Então, para compreendermos a importância da alta taxa de prenhez de início de estação de monta com a IATF, vamos somente concluir, para passar para os efeitos dos minerais, que quando prenhamos temprano, antecipamos o parto do próximo ano, o nascimento do próximo ano, aumentamos a probabilidade de prenhez na próxima estação de monta das vacas que pariram temprano, aumentamos o peso ao destete do terneiro, macho e fêmea, antecipamos a puberdade, a primeira concepção delas novilhas, e isso fazemos um ciclo reprodutivo de alta eficiência. E os machos, sabemos que os machos hijos e vacas que emprenharam no primeiro mês de estação de monta, nós outros antecipamos a idade à faena e aumentamos a produtividade e retorno econômico de toda a ganaderia. Então, emprenhar temprano significa um ciclo de alta fertilidade e produtividade de uma finca, tanto de carne quanto de leite. Bom, vamos entrar agora nos efeitos da nutrição e principalmente da suplementação mineral e também vitamínica na eficiência reprodutiva de programas de reprodução assistida. Esse é um trabalho que fizemos já há vários anos, 2004, tentando compreender a suplementação mineral quando usamos quelatos ou minerais orgânicos, que são componentes orgânicos que são associados aos minerais para aumentar a absorção pelos minerais na atividade ovariana pós-parto de vacas cebu criadas em condições tropicais. Então, este estudo fizemos numa finca, acá, eu estou falando hoje para vocês acá da Universidade de São Paulo. Esta é a finca que nós outros temos a 200 quilômetros acá de São Paulo, uma finca experimental, onde temos vacas zebuínas para ser experimentos, e pegamos um grupo de vacas zebuínas criadas nela finca experimental da Universidade de São Paulo, e fizemos com estas praticamente 100 vacas, no terço final de gestação, as vacas receberam mineral orgânico e receberam mineral inorgânico, não quelatados, não associados a uma molécula orgânica.
em concentrações semelhantes para verificar se a mineralização orgânica melhorava a eficiência reprodutiva por melhorar a suplementação de minerais como um todo. Então, aqui usamos um sistema que é muito importante para estudos de animais que estão em pasturas, que é um sistema de rotacionar os pastos a cada 7 dias para sacar efeito pasto na nossa análise, porque poderíamos ter pastos com melhor mineralização, com suelos com mais fertilidade, solos com menos fertilidade, e para sacar o efeito pasto, fazemos a rotação. Fizemos toda a avaliação ultrassonográfica dos animais no pós-parto, fizemos a pesagem, os pesos das vacas e dos terneiros, e acá está o modelo que fizemos para tentar compreender no pós-parto o efeito dos minerais, da suplementação de minerais com maior biodisponibilidade, com menor biodisponibilidade. E acá está um dado muito interessante, irem a importância de uma boa mineralização, com uma boa absorção na grandeza do folículo dominante durante as 20 semanas de pós-parto. Virem que, quando nós usamos os minerais quelatados ou orgânicos, nós aumentamos a grandeza do folículo dominante. Isso é muito importante, porque todos nós sabemos que para a vaca começar a ciclicidade, ela começa aumentando a grandeza do folículo dominante, que produz estrógeno para começar a ciclicidade no pós-parto. Então, tivemos uma resposta muito boa em termos de crescimento folicular, comparando os animais que tiveram uma mineralização com maior biodisponibilidade, comparado com outra que teve uma mineralização inorgânica ou uma menor biodisponibilidade. Então, a suplementação com mineral orgânico aumentou o diâmetro do folículo dominante destas vacas que estudamos no período pós-parto. Outra coisa que fizemos é que pegamos esses animais e fizemos uma sincronização. Então, a ideia era ser a sincronização dos animais no período pós-parto. Então, com a sincronização que fizemos, verificamos que, durante o protocolo de sincronização, passando o ultrassonido de 24 em 24 horas, durante a progesterona de 12 em 12 horas, em animais que receberam mineral orgânico ou mineral inorgânico, mas, uma vez, os animais que tiveram uma melhor mineralização responderam com folículos de maior grandeza durante o protocolo de sincronização. Foram todos efeitos estatísticos, onde a boa mineralização biológica melhorou a resposta folicular. E não somente melhorou a resposta folicular, os animais que tiveram a mineralização orgânica tiveram uma taxa de ovulação ao protocolo de IATF 20% superior em pontos percentuais, comparando com os animais que tiveram na mineralização inorgânica. Então, mais uma vez, um efeito positivo acá, uma boa mineralização da resposta. E, logicamente, todas estavam na pasturas semelhantes, porque estávamos fazendo rotação de pastura, a oferta de pastura era semelhante. A diferença acá era a mineralização dos animais. Então, suplementar com mineral orgânico aumentou a resposta folicular durante o protocolo de IATF. Então, o que pode ter uma associação esses folículos maiores de um protocolo de IATF? Então, o que significa ter um folículo grande em um protocolo de IATF? Então, será que com folículos maiores nós temos maior taxa de ovulação, como nós verificamos aqueles 20 pontos percentual de aumento? Esses são estudos que nós fizemos para tentar compreender o efeito do diâmetro do folículo, do momento da IATF e a probabilidade de ovulação
pelos animais sincronizados. Acá é um estudo já com 800 animais e mirem como tem um efeito muito forte, né? Então, fazer com que as vacas respondam com um folículo de maior grandeza num protocolo de IATF significa que nós outros temos alta probabilidade desses folículos de ovularem ao protocolo de IATF. Então, a grandeza do folículo é um indicador de resposta em ovulação. Será que a grandeza do folículo é um indicador de prenhez também? Será que os animais que têm uma suplementação mineral melhor aumentam a grandeza do folículo? Eles têm condição de melhorar a taxa de prenhez? E acá um estudo que fizemos com 2.388 vacas, todas essas vacas tiveram o folículo mensurado no momento da IATF, o diâmetro do maior folículo no momento da IATF, e correlacionamos com a resposta de prenhez. Está muito claro também, né? Conforme a grandeza do folículo aumenta em resposta ao protocolo de IATF, melhora a taxa de prenhez. Então, virem como é importante responder com folículos de maior grandeza. Outro efeito que verificamos também quando melhoramos a mineralização e a absorção dos minerais é o efeito de ganho de peso. Virem que as vacas no pós-parto que tiveram um mineral de melhor suplementação orgânica, tiveram estatisticamente um peso superior às vacas que receberam no protocolo um mineral inorgânico, mostrando mais uma vez o peso pós-parto também está relacionado com uma boa resposta reprodutiva, a recuperação do peso após o parto. E a suplementação aumentou o peso no período pós-parto. Outra coisa que nós outros verificamos também é que as vacas que tiveram um mineral orgânico de melhor biodisponibilidade provavelmente produziram mais leite porque tivemos um peso do terneiro superior estatisticamente, com 60 dias de idade e com 120 dias de idade. Então, melhorou também no desenvolvimento do terneiro, as vacas também que tiveram uma melhor mineralização. Bom, concluindo esta primeira parte, o mineral orgânico aumentou o diâmetro folicular durante o período pós-parto. Este é um sinal de resposta em ciclicidade. O mineral orgânico aumentou o diâmetro do folículo dominante no protocolo de IATF e o mineral orgânico aumentou o peso tanto das vacas quanto dos terneiros no período pós-parto. Bom, fizemos outros trabalhos também associando minerais orgânicos não somente a uma absorção mineral superior, mas associamos também a vitaminas, como beta-caroteno, principalmente beta-caroteno, e compostos vitamínicos à base de biotina, vitamina A, D e E. Então, mirem que agora vou mostrar para vocês outros trabalhos que são relacionados principalmente aos efeitos de alguns componentes, como o beta-caroteno, principalmente, que é um precursor de vitamina A, o retinol, que é encontrado em plantas, mas não é sintetizado pelos animais. Então, ele tem que ser suplementado. Os animais têm que ingerir o beta-caroteno, precursor de vitamina A, e o beta-caroteno tem um efeito antioxidante, né? Então, na vaca que está com qualquer tipo de estresse, aumenta a liberação dos radicais livres, e os antioxidantes, principalmente o beta-caroteno é um forte antioxidante, vai proteger as células contra as ações negativas, né, dos radicais livres. Então, o que se passa? Quando nós teremos um bom manejo, estamos numa homeostase oxidativa, os radicais livres, os antioxidantes, estão de uma forma controlada. Entretanto, quando temos um estresse, nós temos um desequilíbrio, aumenta o estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ele vai a ser efeitos danosos nas células, principalmente nas células reprodutivas, tanto no leucita, quanto no todo o ambiente
uterino, de oviduto, e isto acá tem vários estudos científicos que mostram efeitos negativos do estresse oxidativo em fertilidade. Então, todos os desequilíbrios nutricionais, calóricos, enfermidades, ambiência, tudo isso faz com que tenha um desequilíbrio do sistema e as substâncias antioxidantes e acá o beta-caroteno poderia ter um efeito positivo. Então, pegamos 430 vacas, fizemos o mesmo sistema de rotação de pastagem e tratamos essas vacas somente com minerais e tratamos estas vacas com minerais associados a beta-caroteno, vitamina A, vitamina D, vitamina E e biotina. Então, este era um componente diferenciado em termos de uma suplementação somente mineral. Sempre hacemos rotação de pastagem, acaecemos a cada 8 dias, então tivemos várias semanas para sacar efeito pasto entre os tratamentos. São fincas tropicais, acá em Mato Grosso do Sul, no centro de América Latina, são fincas que produzem zebu, vaca zebu, e principalmente em sistema de pastoreio. Então, acá é pastoreio com minerais, não temos nenhum tratamento a não ser pastoreio com minerais. Fizemos todos os controles ultrassonográficos para verificar a resposta. Acá Marcos, que é esse, dos estúdios, que é esse Marcos Colle, que é esse doutorado com nós outros, e todos esses estudos. Mirem que interessante, quando nós outros verificamos a prenhez dessas vacas, controlando as pasturas e sendo o efeito dos minerais com suplementos vitamínicos, conseguimos um efeito estatístico de aumento de 9,1 percentuais ou 15% de aumento em fertilidade, quando nós outros introduzimos minerais com vitaminas, certo? Na fertilidade pós-parto. Então, aumentou a taxa de prenhez na estação de monta. E também fizemos um estudo muito interessante, onde nós outros colhemos o sangue dos animais por veia coxígena e analisamos a concentração circulante de beta-caroteno de 428 vacas no pós-parto e associamos a probabilidade das vacas quedarem prenhadas de acordo com a concentração circulante de beta-caroteno. E mirem mais uma vez que quanto maior a concentração circulante de beta-caroteno, maior for a resposta de prenhez das vacas no período pós-parto. Acá mais um estudo que publicamos também na Journal Animal Science, onde nós outros verificamos um aumento de prenhez em primeira inseminação, certo? E também no repasto do touro, quando esses animais tiveram também uma suplementação, eram 487 primíparas Nelore. Outro estudo que fizemos também com primíparas Nelore, mirem que tivemos na alta repetibilidade, que é o máximo estudo que fizemos, onde aumentou a prenhez da primeira inseminação, aumentou a prenhez da segunda inseminação, e aumentou a prenhez ao final de estação de monta, quando os animais também foram suplementados com minerais associados a vitaminas no período pós-parto. Acá mais um estudo, onde nós outros suplementamos menos 30 dias da IATF, hasta mais 30 dias da IATF, mais 497 vacas multíparas nesse caso, e também tivemos acá um aumento de 13% de prenhez na primeira IATF e também um aumento significativo na prenhez final de estação de monta, mostrando que é importante a nutrição, a boa nutrição, a boa mineralização associado também a suplementos vitamínicos. E acá, só para vocês compreenderem, são todos estudos que fizemos em nosso laboratório. Então, hoje, com quase 800 animais em todos os estudos prospectivos acá, mirem que tivemos aqui um aumento de 7,7% ou 13% de aumento em fertilidade, uma análise
estatística, né, quando colocamos todos os estudos em colaboração, e mirem que mostrando que temos que estar atentos em animais criados a pasto a uma boa suplementação para melhorar a eficiência. E outra coisa interessante, que nós outros também fizemos uma análise do desenvolvimento dos embriões no dia 30 de gestação até o dia 77 de gestação. Estatisticamente, os embriões dos animais tratados com minerais orgânicos e vitaminas tiveram um desenvolvimento superior estatisticamente comparado com os animais do grupo controle. Então, mirem que provavelmente esteja melhorando o ambiente uterino, melhorando o desenvolvimento do conceito dos animais que têm uma melhor nutrição, uma melhor suplementação mineral e vitamina. Bom, na outra coisa que temos que também pontuar, quanto principalmente ao beta-caroteno, é que o beta-caroteno, quando temos um período seco, as concentrações nas pasturas, fizemos análise de concentração de beta-caroteno em pastura, é mais delicada, é mais deficiente a oferta de beta-caroteno quando temos o período da seca. Mas quando empeça a chover e melhorar as pastagens, o beta-caroteno empeça a aumentar a concentração. Então, temos que suplementar principalmente no período seco. Mas em Brasil, na América Central, no centro da América do Sul, temos no início das estações de monta, 90% se passam no final do período seco. Então, temos um desafio muito grande na primeira IATF da estação de monta, de ser hecha em períodos onde temos baixa concentração, principalmente de beta-caroteno, e acá a importância de uma boa suplementação. E acá, mais uma informação muito interessante no pós-parto, que estatisticamente, quando nós outros fizemos uma suplementação mineral, vitamínica, nós outros melhoramos a condição corporal quando comparamos os animais do grupo controle. Então, aumentar vitaminas beta-caroteno com suplementação aumenta a condição corporal. E sabemos que a condição corporal está ligada a acúmulo de graça na carcaça que produz um hormônio, aquela leptina. E a leptina impeça toda a questão da ciclicidade, da liberação de genereátia, liberação de LH, que hace crescimento folicular e ovulação. Então, condição corporal está sempre associada a uma boa resposta reprodutiva. E acá, um trabalho só para mostrar para vocês que fizemos a associação da condição corporal, mensurada também por ultrassonografia e gordura subcutânea, e que fizemos nessa análise. E essa análise começou em vacas zebuínas, no momento do destete, até o parto. Depois do parto, fizemos mais uma avaliação com 42 dias de pós-parto, fizemos uma avaliação com 82 dias de pós-parto e uma avaliação com 112 dias de pós-parto em 266 vacas que nós outros acompanhamos do destete ao parto à reconcepção. E mire como é importante num protocolo de ATF que empeça em 40 dias de pós-parto e depois colocamos touros para repasse, como é importante uma boa condição corporal, e a associação de uma boa mineralização, uma boa suplementação vitamínica melhora a condição corporal. Quando nós outros melhoramos a condição corporal, e este é o ciclo da condição corporal associada ao peso, então, o peso de destete de uma vaca zebu em Brasília é 290, ao parto é 421, depois tem um calo no período pós-parto. Temos a condição corporal que acumula graça entre o destete e o parto, depois tem um calo no pós-parto, e temos a espessura de graça mensurada por ultrassonografia, que tem o mesmo ciclo. Então, mirem que é importante que a vaca tenha um acúmulo de graça do destete ao parto para ter no pós-parto energia para ter
para poder ciclar e reemprenhar e produzir leite para o terneiro. Por que estou falando disso? Porque uma boa suplementação mineral, uma boa oferta de pasto, faz com que este ciclo seja mais eficiente. E mirem que uma vaca que tem uma boa resposta, e esta é a média da resposta, né? Então, destetamos as vacas prenhadas, as vacas pariram, tivemos 38% de ciclicidade com 40 dias, prenhez, tivemos 60% de prenhez na primeira IATF, o repasse de touro foi para 70%, tivemos uma perda gestacional de 5% entre 30 e 60 dias de diagnóstico. Então, quando associamos tudo isso por regressão logística, ou na análise estatística, irem a vaca que já desteta cá uma melhor condição corporal, emprenha mais na estação de monta do próximo ano. A vaca que tem uma melhor grasa subcutânea no momento de destete vai emprenhar mais também no próximo ano. Então, mirem que é importante o ciclo da condição corporal, não somente pontualmente no momento da inseminação. Quando a vaca ganha mais condição corporal entre o destete e o parto, ela tem uma menor probabilidade de ter perda gestacional no pós-parto do próximo ano. Quando a vaca pare bem ao parto, ela melhor correlação. Na vaca que pare com boa condição ao parto, é a vaca que tem mais probabilidade de prenhar. Então, quanto melhor a condição ao parto, melhor a prenhez. E também, quanto maior a condição ao parto, maior a prenhez, não somente a primeira IATF, mas a prenhez completa. Então, condição corporal é muito importante. Mira, espessura de gordura, espessura de grasa ao parto, também muito correlacionada com prenhez. Sincronização. A vaca que tem melhor condição corporal aumenta a probabilidade de ciclar no pós-parto. E as vacas que ciclam no pós-parto respondem melhor a um protocolo de IATF, respondem melhor com fertilidade. E perda gestacional, né? Quando a vaca tem melhor condição corporal, com 80 dias pós-parto, tem muito menos probabilidade de perder a gestação, e a vaca que tem melhor condição corporal, com 112 dias pós-parto, também tem muito maior probabilidade de não perder a gestação. Melhor condição corporal, menos chance de perder a gestação. Outros estudos que fizemos também com condição corporal, acá tem 1.500 animais analisados, condição corporal entre menos 30 dias da IATF hasta 30 dias. Vacas que ganharam condição corporal ou vacas que perderam ou mantiveram condição corporal. Mire, são 3 fincas, todas as fincas que nós outros verificamos, as vacas que ganham condição corporal entre menos 30 e mais 30 dias da IATF, melhoram em 22% a fertilidade, mais 22% a fertilidade, ou 65% a fertilidade, dependendo da finca. Então, mais um efeito positivo a cada sistema. Como nós estamos falando em mineralização, a mineralização pode ser oral ou a mineralização pode ser também uma mineralização parenteral ou intramuscular. Logicamente, por uma boa mineralização oral, nós outros temos que ter uma boa estrutura na finca. Se começamos a utilizar uma estrutura que não é eficiente para a mineralização, vamos ter problemas de ingestão diária de minerais e a nossa suplementação vai ser comprometida. Então, a infraestrutura é muito importante para uma boa mineralização. A dimensão do sistema para que todas as vacas tenham acesso ao processo de mineralização. Bom, tratamento estratégico com suplementação parenteral. Então, fizemos alguns estudos também, introduzindo a mineralização, não mais oral, como os estudos anteriores, agora uma mineralização parenteral, para ajudar. Então, as fêmeas tinham uma mineralização básica oral, mas nós temos um complemento mineral. Então, por exemplo, usamos um produto à base de cobre, selênio, zinco e manganês.
e esse produto à base de cobre, selênio, zinco e manganês, quando nós outros introduzimos num programa de transferência de embriões em tempo fijo, usado no dia zero do protocolo, nós outros aumentamos a prenhez com 30 dias e com 60 dias. Então, mirem que foi positivo estatisticamente em mais de 200 receptoras o tratamento mineral. Outro estudo que fizemos foi com IATF, e com tratamentos também à base de fósforo, selênio, magnésio, cobre e potássio. Quando nós outros introduzimos no dia zero de um protocolo controlado, suplemento à base de fósforo, selênio, magnésio, cobre e potássio, nós outros também tivemos estatisticamente mais de quase 400 animais por grupo, um aumento de prenhez. Então, às vezes, conforme a deficiência mineral, esses tratamentos parenterais podem ser uma opção. Sempre recordo a vocês que vai depender muito da finca, vai depender muito do suelo, da oferta de minerais que se tem para ter uma resposta em um tratamento tanto oral quanto parenteral de minerais. Bom, para finalizar, vou mostrar para vocês agora outro problema que temos nos trópicos, que é um parto que é muito atrasado, certo? A idade a primeiro parto muito atrasada. Mirem que vários países do mundo, principalmente Canadá, Estados Unidos, países europeus, têm uma idade primeiro parto de 2 anos. E os países acá, Brasil e países de América Latina, têm idade de primeiro parto que podem chegar a 40 meses, 45 meses. Então, é muito importante, com tecnologia, diminuímos a idade ao primeiro parto. Então, isso melhora a eficiência reprodutiva e o ganho genético da finca. Então, um exemplo, é muito frequente nos trópicos, nós outros temos uma finca de 2.000 hectares, que tem uma unidade animal por hectare, tem 1.000 vacas, que produz 700 terneiros, ela vai ter os animais de recria de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos e 3 a 4 anos. Por unidade animal, que são 450 quilos, as novilhas para a recria, as vaquillonas, vão ocupar 41% de uma finca de cria. Se nós outros cambiarmos e não termos mais parto próximo de 48 meses e começarmos a ter partos de 24 meses, vamos sacar 2 categorias da finca. Sacando 2 categorias da finca, vamos ter mais espaço para introduzirmos vacas em idade reprodutiva. E introduzindo vacas em idade reprodutiva e temos partos com 24 meses, a área para a recria vai cair para 21% e nós outros vamos aumentar em 43% a produção de terneiros por hectare. Então, mirem como é importante nós outros reduzirmos a idade primeiro parto das nossas vacas em situação. Bom, hoje em Zebu é possível já há vários anos, são estudos que fizemos há quase 10 anos, é possível nós outros utilizando tecnologia, conhecendo quais são os fenômenos que interferem na puberdade de uma vaca zebu, é possível saber que se melhorarmos o depósito de graça na carcaça das fêmeas zebu, nós outros vamos aumentar a probabilidade dessa fêmea zebu de começar a ciclar temprano. Quanto aumenta a graça subcutânea, aumenta a ciclicidade temprano. Quando aumenta a graça subcutânea, aumenta a probabilidade dessa novilha zebu de 14 meses emprenhar um protocolo de IATF. Então, sabemos que a graça produz leptina, mais uma vez, aumenta a ciclicidade, estimula os neurônios de quispeptina, aumenta o crescimento folicular, produz estrógeno na novilha, na vaquillona, aumenta a grandeza do útero e faz com que nós outros tenhamos possibilidade de reduzir a idade à concepção ao primeiro parto. Então, a graça, caso muito importante, eu não vou ter tempo, mas é um componente nutricional associado na seleção genética para a precocidade sexual. Mas eu queria mostrar para vocês esse estudo que fizemos com mineralização à base de creep feeding em
terneiras Nelore, usando uma tecnologia para tentar melhorar a prenhez dessas novilhas com 14 meses. Então, pegamos 328 vacas paridas contemporâneas, dividimos essas vacas para que as hijas recebessem ou creep feeding ou não creep feeding. No momento do destete, com 220 dias, colocamos todas as novilhas na mesma pastura e fizemos uma inseminação com 13 meses de idade. Então, é o efeito de uma suplementação mineral, certo? A base de minerais e a base de proteínas também, para que os animais, as fêmeas, tenham um imprinting nutricional de 60 dias de nascimento até 220 dias de nascimento. Logicamente, quando nós outros dissemos no creep feeding, nós outros aumentamos o peso da terneira ao destete, aumentamos com 5 meses, já estatístico, aumentamos ao destete. Como todas foram à mesma pastura, este efeito desapareceu e todas chegaram a 300 quilos com 13 meses quando nós outros inseminamos. Mas, quando nós outros dissemos na ultrassonografia de carcaça da terneira destete, não tinham somente o peso superior de 20 quilos, mas tinham também mais grassa subcutânea. Então, mirem que conseguimos, com o creep feeding, aumentar o peso e aumentar a grassa subcutânea das terneiras destete. Quando inseminamos, tivemos o mesmo peso, as mesmas condições de ciclicidade, de condição corporal e de diâmetro folicular. Mas quando nós outros inseminamos essas novilhas, que tiveram ou não tiveram creep feeding, mirem que nós outros aumentamos em 30% a probabilidade de prenhez, la prenhez, de los animais que tiveram creep feeding. Mirem que é um imprinting metabólico, porque esses animais foram inseminados com 13 meses, mas tiveram uma suplementação entre 2 e 7 meses. Então, mirem que tivemos um efeito na nutrição no início da vida reprodutiva, interferindo na fertilidade desses animais quando inseminados com 13 meses de idade. E, para finalizar, aqui teremos hoje uma análise que estamos usando muito em nosso laboratório, que é a metabolômica, através de espectrometria de massa. Nós outros pegamos as 40 fêmeas que tiveram creep feeding, que não tiveram creep feeding, e por esta análise metabolômica, nós outros teremos uma diferença da genômica, que é feita pelo DNA, que está programada para acontecer. A transcriptômica é pelo RNA, que pode acontecer. E a proteômica está possivelmente se passando com as proteínas, e a metabolômica é o que se está passando, o fenótipo bioquímico, onde nós analisamos no sangue os açúcares, nucleotídeos, aminoácidos e todos os lipídios. Mirem que vimos que as novilhas que tinham creep feeding tinham todas essas vias metabólicas em rojo acá ativadas. São vias metabólicas ligadas à síntese de aminoácido, à fisiologia rumenal, à energia de uma forma geral. Então, mirem que a ser o tratamento com creep feeding cambia o metabolismo da novilha e hace com que esta novilha tenha um imprinting metabólico está relacionado ao aumento de fertilidade. Então, mirem que a mineralização, a suplementação pode se dar em distintas fases da vida reprodutiva. E esta fase da vida reprodutiva, entre 2 meses e 7 meses, é uma fase muito importante para melhorar a eficiência reprodutiva dos animais. Então, hoje, o que estamos fazendo? Temos uma novilha que pare ao nascimento 30 quilos, ao destete 180, com 14 meses, 250 quilos. Essa novilha não vai responder bem aos programas. Vamos fazer um creep feeding. Vamos aumentar o peso ao destete, vamos suplementar, vamos entregar uma novilha de 300 quilos. Essa novilha pode ser inseminada com 1 ano de idade e ter boa resposta. Então, temos que aumentar peso ao destete,
aumentar o peso a 13, 14 meses para ter uma boa resposta. Hoje, em Brasil, na suplementação à base de creep feeding e à base de suplementação proteica energética, 300 gramas dia pós-destete, vai custar mais ou menos $90 por terneira, e isso está sendo feito por muitos produtores em Brasil para aumentar o desenvolvimento da novilha, para melhorar a chance de prenhez com 1 ano de idade. Bom, a condição corporal da primípara, a primípara é complicado porque a primípara necessita de uma boa condição corporal. A primípara com baixa condição corporal é a que menos emprenha, mas a primípara com boa condição corporal é aquela mais emprenha mais que multíparas. Conclusão, é desafio também muito grande a ser uma novilha cebuína ou cruza cebu, parir com 2 anos e não ter boa condição corporal. Então, temos que oferecer não somente para a novilha uma boa nutrição, mas como as primeirizas também tem que ter uma boa nutrição para poder ter boa condição corporal, senão vamos ter problemas de reconcepção das primíparas. Então, primípara com elevada condição corporal tem boa chance de prenhez. Bom, hoje estamos trabalhando muito para diminuir a idade ao primeiro parto. Aqui são todas novilhas zebuínas paridas com 2 anos de idade. Mirem, essa novilha é um exemplo, né? Pariu com 2 anos de idade, destetou um terneiro pesado com 2 anos de idade e estava prenhada. Este é o que temos que como meta hoje na ganaderia brasileira e possivelmente na ganaderia de América Latina. E também a taxa de peso e taxa de destete. Mirem, produzir terneiros com alto peso ao destete e ter alta prenhez no momento de destete, como esse exemplo acá, de 88% de vacas prenhadas destetando terneiro com 270 quilos. Então, isso é a meta que temos hoje, emprenhar temprano para parir temprano e ter uma boa reconcepção, e as vacas adultas destetar um terneiro pesado e ter alta taxa de prenhez. Esse que é o sistema, e a mineralização é muito importante para melhorarmos todo o processo. Então, o consumidor hoje quer uma carne de boa qualidade, temos que produzir esta carne, temos que terminar esta carne com boa eficiência, produzir terneiros adaptados e de acordo com o mercado. Temos hoje uma ferramenta muito importante, mas para que ela funcione, temos que ter uma boa nutrição, uma boa suplementação mineral e vitamínica. Então, é um composto de sistemas nutricionais que vão fazer com que nós outros tenhamos uma boa eficiência reprodutiva do processo. Então, mais uma vez, agradecer Von Franklin pelo convite, por estar aqui com vocês, falando sobre um tema muito importante em minha análise, que é a interação entre a nutrição e a reprodução, e sempre agradecendo também Sérgio e Gabriel Bock por toda a colaboração desses anos. Então, estamos à disposição de vocês e passo a palavra para Sérgio agora para dar sequência ao nosso simpósio.